Você tem visto horas iguais frequentemente? Do nada, está de bobeira em casa, olha no relógio, 11h11, 15h15, 21h21 e fica se perguntando o que isso quer dizer? Ou fala de uma pessoa, de repente ela te responde no WhatsApp, sendo que você não mandou mensagem diretamente? Você sabia que isso tudo são sincronicidades? Já ouviu falar no assunto? Não? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre isso e vou te ensinar a ler a comunicação do universo. Então já faz seu check-in, embarca nessa nave e vem comigo nessa jornada. Saudações, família galáctica! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Ciara Franca, sou terapeuta holística, mentora e instrutora de expansão de consciência, também sou contatada dos arcturianos e esse é o portal Cosmoconsciência, o lugar onde você se recobra da sua consciência cósmica, então seja muito bem-vindo. Um dos primeiros sinais que você está despertando é a percepção de sincronicidades. Muitas vezes elas se manifestam através de horas iguais, de coincidências significativas, por exemplo, de você pensar em uma palavra e a pessoa falar, de você imaginar um livro e alguém te entregar, coisas muito síncronas para ser apenas uma simples coincidência. Você já passou por isso? Já quero saber quais são as suas experiências com esse tipo de sincronicidade. E esse movimento todo acaba despertando para você a compreensão de que existe um fluxo universal, algo que rege muito mais do que você consegue conceber a sua realidade. Existe algum tipo de consciência, algum tipo de fluxo energético que, de certa forma, te guia e te orienta no seu processo evolutivo. Despertar a consciência e começar a compreender esse fluxo é uma das coisas mais interessantes de todo esse processo. Eu mesma sou cria disso. Quando, em 2015, eu comecei a receber a sincronicidade do número 1111, que começou a aparecer na minha vida, aquilo ali começou a despertar uma atenção, porque eu fazia faculdade e por 3 vezes eu fui almoçar no restaurante em menos de 3 meses e o meu prato deu 1111. Desde então, eu fiquei com aquele número na cabeça várias vezes e depois eu comecei a observar que esse número começou a aparecer em todos os lugares onde eu ia. Em um dado momento, eu comentei isso com uma amiga minha, que, por sinal, era espírita e tinha um pouquinho de conhecimento sobre isso. Desde então, eu fui pesquisar no YouTube sobre o 1111. Vou até colocar a capa do vídeo do canal que eu assisti, que foi meu primeiro vídeo para o despertar da consciência, que a partir daquele momento eu nunca mais parei. E foi justamente essa fantástica sincronicidade que me trouxe até aqui. Então, falar sobre isso é uma das coisas que eu mais gosto. E é um prazer poder passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi ao longo dos últimos 6 anos de intenso estudo e vivência com as sincronicidades. Mas, Alciara, a sincronicidade só acontece para algumas pessoas? Não, gente. As sincronicidades acontecem para quem está atento. Então, se você ainda não passou por esse tipo de fenômeno, comece a prestar atenção como o universo está se comunicando com você. Pode ser que este padrão de horas iguais inicie na sua vida, mas pode ser que outro tipo de sincronias aconteçam que te levem a perceber uma comunicação além do que está realmente se manifestando. Então, o primeiro passo para entender as sincronicidades é observar. Observar a sua realidade, o que o universo está mostrando para você. Uma pessoa que está despertando precisa se tornar um bom observador. Tá, Alciara, mas de onde saiu essa palavra que eu nunca ouvi falar? Se você não sabe de onde veio o termo sincronicidade, eu te conto que foi um termo inventado por Carl Jung, em que ele começou a estudar o inconsciente coletivo, né? Ele tem uma vasta literatura falando sobre isso, é o prepulsor
dessa ideia que relaciona a psique com a realidade externa, e ele trouxe esse termo para nós, e desde então é assim que é difundido essas coincidências. À medida que você vai se aprofundando no seu despertar da consciência, no seu autoconhecimento, as sincronicidades vão ficando cada vez mais específicas com você. Por exemplo, eu disse que no meu início eu via muitas horas iguais. Depois começaram a aparecer placas e placas de carros. Depois começaram a aparecer outros tipos de coisa que faziam sentido para mim. Ou depois as sincronicidades foram se refinando, que hoje, às vezes eu penso em algo e algo relacionado àquilo que eu pensei já me traz uma resposta. Ou seja, as sincronicidades elas vão acontecendo de acordo com a tua consciência. É você que determina o significado daquela sincronicidade. Então não adianta você procurar receita de bolos dizendo sincronicidade é X, sincronicidade é Y, sincronicidade é aquilo. Mas afinal, Ciara, por que isso tudo acontece? Isso tudo só é possível porque o universo material, o universo objetivo, só existe porque a sua consciência é quem cria. Então, todos os fatos ao seu redor partem de você. Mesmo que hoje você ainda não compreenda completamente o que isso quer dizer. Eu vou deixar alguns vídeos no card para que você possa entender um pouco mais sobre a sua consciência e captar como que essa realidade vai se formando para você. Então, a sua própria consciência, o seu eu superior, o seu eu divino, como você quiser chamar, a sua centelha, ele vai utilizar a própria realidade para se comunicar com você, para te direcionar para algum caminho, para te mostrar que aquilo que você está fazendo está em harmonia com o seu projeto de vida ou se aquilo ali está em desarmonia. Por exemplo, quando eu fiquei sabendo que lá no campus onde eu estudava ia ter o curso de engenharia mecânica, foi algo que eu senti no meu coração muito forte que eu tinha que fazer. E eu chorei muito. E foi graças a entrar nesse curso que aconteceram vários outros fatores na minha vida que me trouxeram até aqui. Então, o universo, ele vai se conectando com você, ele vai te mostrando, te direcionando. E a principal ferramenta que ele tem são as sincronicidades. Por isso que é tão importante o conteúdo desse vídeo. Talvez, depois que você sair dele, você se transforme ou abra uma grande porta de conexão para você com o seu eu superior. Não é à toa que a gente se encontrou aqui agora, porque aqui também é uma sincronicidade. Gente, entenda o seguinte, tudo no universo está completamente conectado. Hoje, na minha percepção de vida, tudo que acontece é uma grande sincronicidade. Tudo que se manifesta na minha vida diz respeito ao meu mundo interno, a algo no meu interior que precisa ser visto, ser olhado, acessado, curado, o que for preciso. Por exemplo, um padrão que acontece no meu trabalho pode significar algum processo interno com meu pai, por exemplo. Porque se a gente falar sobre constelação familiar, que é uma técnica que eu também trabalho, a gente sabe que a parte do trabalho, né, de você se desenvolver na vida material, se desenvolver na vida profissional, está relacionada ao seu pai, a sua relação com seu pai. E isso já é um ponto de consciência que eu tenho. Então, eu vejo que se tem algo fluido ou não fluido nesse aspecto, eu já sei que eu tenho que trabalhar a minha relação interna com meu pai. Então, eu começo a ler o que cada coisa na minha vida está me dizendo. Por exemplo, hoje é uma questão que eu tô trabalhando, e vocês sabem que aqui eu falo tudo pra vocês, não tem por que mentir, que é a questão da autoestima, da questão com o meu corpo, comigo mesma. O que isso tem a ver? Tem a ver com a relação com a minha mãe. Porque é a minha mãe que gerou o meu corpo. Então, quando eu me curo da minha autoaceitação, do meu amor próprio, eu olho para minha relação, como é que foi com a minha mãe, e tenho que trabalhar os traumas que eu tive com ela no meu passado. Dessa perspectiva, tudo que eu vejo na minha vida, eu encaro hoje em dia como uma sincronicidade,
como uma forma de comunicação da minha consciência maior para algo que eu preciso ver, que eu preciso trabalhar, que eu preciso compreender. Assim também quando algo positivo acontece na minha vida. Quando eu vejo que o que eu tô fazendo tá dando certo, tá me deixando feliz, ou que tá sendo fluido. Já parou para perceber que quando é algo para nós, você não precisa se esforçar tanto. Você coloca a sua energia, claro, mas você não precisa sofrer, você não precisa se desgastar. Isso é uma grande sincronicidade que mostra que você está no seu caminho, entende? Hoje eu observo isso na minha vida. Quando eu vejo que algo é para mim, é porque ela está fluindo de uma forma fácil. Assim como eu estou aqui gravando esse vídeo. Eu fiz um roteiro aqui, porém eu não estou conseguindo seguir o roteiro. Por quê? Porque falar de sincronicidade é tão natural para mim que é fluido, que é algo que eu gosto, entenderam? Então, você tem que começar a observar o que as coisas na sua vida estão querendo te dizer. O que as situações cotidianas estão trazendo. Porque tudo tem um porquê. Você já pararam para perceber que aquele dia que você acorda mal com a vida, você acorda cabisbaixo, a chance das coisas darem errado é bem grande? Às vezes você bate o dedinho na quina, você fecha a porta na sua mão, aí você vai na rua, tropeça, aí você perde o ônibus, assim, vocês já perceberam que, de acordo com a sua frequência, a sua realidade também se manifesta? Isso tem a ver também com o ponto de sincronia, o ponto de fluidez que o universo está te mostrando. Se você estiver consciente, você vai falar assim, opa, eu preciso trabalhar o meu interno para que as coisas no meu externo se transformem e se tornem fluidas, entende? Então, compreender as sincronicidades é muito, muito mais profundo do que só olhar para o 1111, 1212, que é o que a gente sempre vê aqui na internet. Eu quis fazer esse vídeo justamente para trazer um novo olhar para vocês para isso e que vocês possam cada vez mais desenvolver a sua percepção. É claro que no início vai ser mais difícil vocês saberem isso tudo que eu estou dizendo, mas eu também comecei apenas observando as horas iguais e comecei a buscar qual é o significado daquilo ali naquele momento, por que aquilo estava acontecendo, que frequência que eu estava. E à medida que eu fui me aprofundando, eu fui percebendo outros tipos de sincronicidades, eu fui estudando sobre a terapia holística, que é o que eu trabalho hoje, eu fui estudando sobre o campo de consciência universal, que eu percebo que tudo está conversando comigo. Eu hoje ampliei muito a minha percepção do que são as sincronicidades. Entendem? Sempre a gente precisa partir de um ponto de observação. E a partir disso, a nossa consciência vai se desenvolvendo de acordo com o que a gente vai refinando, o que a gente vai aprendendo, o que a gente vai vivenciando. Que você possa compreender a sincronicidade na sua vida e que de fato ela está trazendo por trás. Observe como é que está o ponto da sua vida, se ela está fluida, se ela está conectada, se o que você pensa está acontecendo ou se não está acontecendo. E aí você começa a perceber essa fluidez e isso vai te trazer mais e mais vontade de se aprofundar e vai se retroalimentando como um grande ciclo de consciência. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você possa ter maior clareza do que são sincronicidades, do que o que esse campo universal de consciência está se comunicando com você. Por que as coisas estão se movendo para direções X ou Y, para que você possa, assim, ter maior autonomia na mudança da sua realidade. Porque é esse o principal papel do autoconhecimento em nossas vidas. De nada adianta você ter e acessar vários níveis de sincronicidades, ter muitas percepções e você não mudar nada, não usar isso para a sua expansão e evolução. Saiba que uma vez que vocês viram esse vídeo, não é possível mais desver. Sei nem se essa palavra existe. E que esse conhecimento vai estar com você aonde você estiver. Carregue em um bom lugar da sua mente para que você possa entender cada vez mais o que eu estou trazendo aqui para vocês. Aproveita e já me conta aqui casos de sincronicidades que eu vou ler todos os comentários. Também quero saber se você tem interesse que eu faça um quadro aqui no canal só contando histórias de sincronicidades na minha vida, porque eu tenho
muitas. Então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele seu like maroto para ajudar a gente a crescer e a gente poder alcançar mais irmãos galácticos que precisam compreender quem realmente eles são. Um beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau!